Olá, tudo bem? Estamos juntos mais uma vez para mais uma dica de química. Agora o assunto é cinética química. Vamos falar de colisões efetivas e não efetivas. Primeiro, o que seria uma colisão efetiva? Colisão efetiva é aquela que, quando a colisão ocorre, origina complexo ativado, ou estado de transição, que é uma estrutura intermediária entre os reagentes e os produtos, e, consequentemente, vai originar produtos. Então, o nome já está dizendo, colisão efetiva, eficaz. É aquela colisão que faz a reação acontecer. É aquela colisão onde os reagentes se convertem em produtos. Mas existe também a colisão não efetiva, ou não eficaz. É aquela colisão que ocorre, as moléculas colidem, mas devido a algum motivo, ou a alguns motivos, que nós vamos já falar quais são, não origina complexo ativado. Não origina estado de transição, que é aquela estrutura intermediária entre os reagentes e os produtos. Como não origina estado de transição, não origina complexo ativado, não origina produtos. Os reagentes colidem e continuam sendo reagentes. Não há formação de novas substâncias, ok? Pois, Alexandre, então me diga lá, quais são as condições necessárias para que uma colisão seja efetiva ou eficaz? Nós vamos tomar como exemplo essa reação aqui, ó, do átomo de cloro reagindo com NaCl, e aí você vai ver que vai formar Cl2. Para formar Cl2, eu coloquei todos os átomos em cores diferentes, o cloro em verde, o nitrogênio em azul e o oxigênio em vermelho. Para que essa colisão ocorra, o cloro tem que colidir com o cloro, para que se forme Cl2. Essa ligação oxigênio-cloro, ela tem que ser quebrada. No momento que esse cloro colidir com aquele, vai se formar uma nova ligação, a ligação cloro-cloro para o Cl2, e essa ligação oxigênio-cloro, ela tem que ser quebrada, para se formar o NO. Às vezes a gente pensa que quando uma reação está ocorrendo, em um determinado momento as ligações se quebram, depois em um determinado momento as ligações se formam. Não é assim. O processo de quebra de ligações e formação de novas ligações é um processo simultâneo, isso ocorre numa estrutura de transição entre os reagentes e os produtos, chamada de estado de transição ou complexo ativado. Então vamos lá, qual é a primeira condição para essa colisão ser efetiva? A orientação da colisão tem que ser favorável. Pessoal, não adianta o cloro colidir com o nitrogênio. Não adianta. Lembre-se que ele tem que colidir com o outro átomo de cloro para se formar o Cl2. Se colidir cloro com nitrogênio, essa reação não ocorre. A colisão seria não efetiva, não eficaz, porque a orientação da colisão, ou outras palavras, a geometria da colisão está sendo desfavorável. Ok? O cloro tem que colidir com o cloro. Se o cloro colidir com o oxigênio, não vai acontecer nada. Porque para essa reação ocorrer, a ligação cloro-cloro tem que se formar. Então os átomos cloro-cloro têm que colidir frontalmente. E, consequentemente, a ligação oxigênio-cloro se quebrar. Então a primeira condição, a colisão tem que ocorrer numa orientação favorável. Deixa eu lhe mostrar aqui na segunda imagem uma orientação desfavorável. O cloro, que é o átomo verde, vai colidir com o oxigênio, que é o átomo vermelho. Pode colidir com a energia que for, que essa colisão ela é não efetiva ou ineficaz, nenhuma reação vai ocorrer, porque não tem como se formar a ligação cloro-cloro. Os dois átomos destacados em verde, que são os dois átomos de cloro, precisam colidir. Depois da colisão, ó, continua o átomo de cloro e a molécula de NaCl. Essa colisão foi efetiva ou não efetiva? Não efetiva. Por quê? Porque a primeira condição já não foi satisfeita. Ela não ocorreu numa orientação favorável, em uma geometria de colisão favorável. Pessoal, como as moléculas estão colidindo aleatoriamente, a maioria das colisões são não efetivas. Por quê? Porque a maioria das colisões ocorre numa orientação desfavorável. As moléculas estão colidindo o tempo todo de modo aleatório. Então a probabilidade de uma orientação ser favorável é muito menor do que a probabilidade de uma orientação ser desfavorável. Então a primeira condição já é uma limitação muito grande. A orientação da colisão precisa ser favorável. Pois Alexandre me mostra aí uma orientação favorável. O cloro colidindo com o cloro. Imagine essas moléculas se aproximando em alta velocidade nessa orientação de colisão. No momento que colide, ó,
Essa colisão aqui, se ela ocorrer com energia suficiente, que nós vamos já ver a segunda condição, não basta a primeira, tem que acontecer as duas condições. Imagine que está acontecendo numa orientação favorável e com energia suficiente para quebrar essa ligação do nitrogênio com o cloro e formar essa ligação cloro-cloro. Então essa colisão, se ela for efetiva ou eficaz, ela vai quebrar a ligação nitrogênio-cloro, formando NO, e vai formar a ligação cloro-cloro. Essas moléculas dos reagentes dos produtos agora são diferentes. Essa colisão foi efetiva ou eficaz porque ela originou produtos diferentes dos reagentes. Detalhe, no instante que a ligação cloro-cloro está se formando, a ligação nitrogênio-cloro está se quebrando. Essa estrutura de transição entre os reagentes e os produtos, onde ligações estão sendo formadas e ligações estão sendo quebradas, é uma estrutura altamente instável, chamada de estado de transição ou complexo ativado. Ok, mas cuidado, você colocaria verdadeiro ou falso nessa afirmação? Toda colisão que ocorre numa orientação favorável é efetiva. Toda colisão que ocorre numa orientação favorável é efetiva. Verdadeiro ou falso? Falso. Porque uma colisão pode ocorrer numa orientação favorável e mesmo assim não ser efetiva. Não originar produtos. Por quê? Porque ainda há uma segunda condição. Pessoal, não basta que a orientação da colisão seja favorável. Tem que também a energia da colisão igualar ou ultrapassar a energia de ativação da reação. O que é a energia de ativação da reação? É uma barreira energética que impede que os produtos se convertam em reagentes. É a diferença de energia entre os reagentes e o estado de transição. Então aquela colisão tem que ocorrer numa orientação favorável, mas tem que ocorrer com força suficiente para que a ligação seja quebrada e novas ligações sejam formadas. Então, se eu lhe perguntar quais são as duas condições para que uma colisão seja efetiva ou eficaz, eu quero que você responda. A primeira é que a orientação da colisão seja favorável. Que a colisão ocorra numa geometria favorável. E a segunda, além dela ocorrer numa orientação que seja favorável, não basta só colidir numa orientação favorável. Ela tem que ocorrer com energia suficiente para igualar ou ultrapassar a energia de ativação da reação, que é a energia mínima necessária para que se forme o estado de transição, para que se forme o complexo ativado. Então agora fica mais do que confirmado que a maioria das colisões são não efetivas. Porque as moléculas estão colidindo aleatoriamente, então a maioria vai colidir em uma orientação desfavorável. E ainda tem algumas moléculas que colidem numa orientação favorável, mas mesmo assim a colisão vai ser não efetiva, porque a molécula só deu um beijinho na outra. Não aconteceu com energia suficiente para formar o estado de transição, para formar a estrutura do complexo ativado, onde ligações estão sendo rompidas, ligações estão sendo formadas e, consequentemente, os produtos sejam formados. Ok? Beleza? Ótimo. Entendemos aí as duas condições para que uma reação ocorra: orientação da colisão favorável e a energia da colisão precisa igualar ou superar a energia de ativação da reação. É lógico que quanto maior a energia de ativação da reação, mais difícil da reação acontecer e, portanto, menor velocidade. Porque lembre-se que a energia da colisão precisa igualar ou ultrapassar essa energia de ativação. Se a energia de ativação for pequena, mais fácil da reação acontecer ou ocorrer e maior será a sua velocidade. Ok? Beleza? Você ficou doutor nessa distinção. Primeiro na definição. O que é uma colisão efetiva, o que é uma colisão não efetiva e quais as condições necessárias para que uma colisão seja efetiva. Coloque isso em prática que você vai encontrar muitas e muitas questões tratando sobre essas colisões efetivas ou não efetivas. É a chamada teoria das colisões. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha,
colabore aí para a divulgação deste canal, Aprendendo Química com o professor Alexandre Oliveira. Se inscreva no canal e ative as notificações para você receber notificações semanais dos vídeos que são postados aqui. Deixe o seu comentário e a gente se vê. Um grande abraço. Até a próxima.